Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da medula espinal. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a macroscopia da medula espinal. E nessa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho importante que vocês tenham esse conhecimento sobre como acontecem a localização, a organização, a distribuição dessas grandes vias que nós chamamos de grandes vias ascendentes e grandes vias descendentes. Eu gostaria, num primeiro momento, que vocês tivessem essa ideia de que nessa substância cinzenta, os corpos dos neurônios, eles não ficam aleatoriamente. As informações que chegam e que saem da medula espinal, elas têm um local definido, onde elas vão chegar e onde elas vão partir, né, proveniente lá do córtex encefálico. Por isso, foi feito esse mapeamento, ó, em toda a região da substância cinzenta da medula espinal. E esse mapeamento é chamado de lâminas de Reched ou de Rexed. Cada uma tem um nome, ó, vai até a lâmina 10. Tá vendo? Então, tudo isso daqui é muito bem organizado. Olha lá. Aqui de um lado ele mostra, né, as lâminas e do lado de cá ele mostra os aglomerados dos corpos dos neurônios formando núcleos, ok? Eu não quero que vocês tenham, precisem gravar tudo isso daí, não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês compreendam que cada informação, cada impulso nervoso que chega à medula espinal, chega num determinado local. Ali vai acontecer uma sinapse ou não, e essa informação vai ascender para o sistema nervoso central, caso seja um arco reflexo, que a gente chama de complexo. Se for um arco reflexo simples, a informação vai chegar, vai acontecer uma sinapse e vai sair a resposta motora. Ok? Então é só para vocês terem essa ideia de que os neurônios se organizam dentro dessa substância cinzenta. E isso tem muita importância para quem é neurologista, para quem é cirurgião, né, para fazer uma. E também na clínica, para entender qual foi a via lesada, quais neurônios morreram. Ok? Então ele consegue ter uma ideia de que local da medula, da substância cinzenta mais propriamente dita, foi afetada. Eu só vou chamar a atenção de vocês para essa região que a gente chama de substância gelatinosa, que é, na verdade, ó, a entrada logo ali na coluna posterior. Por que eu chamo atenção sobre isso? Porque essa substância gelatinosa ela está relacionada com a dor. E como a dor é uma sensibilidade bastante importante no nosso corpo, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, ok? Então, lembrem, ó, quando a gente for falar sobre o portão da dor, que ele está localizado nessa região que a gente chama de substância gelatinosa, que é bem aqui, ó, na região logo de entrada, lâmina 1 e 2 das lâminas de Reched aqui na coluna posterior, ok? Então vamos lá. Aqui, só para mostrar, já falando de substância branca. Então, só lembrando, ó, substância branca é subdividida em funículos. Né? Então, nós temos funículo anterior, que é toda essa região, a gente demarca aqui na entrada do sulco, ó, que divide, então, onde a gente tem a entrada, ou mais precisamente a saída das respostas motoras, formando, então, as raízes motoras. Ok? Então, ela vem dessa região, tudo isso daqui, até essa região do lado contrário. Ok? Então, tudo isso daqui eu chamo de funículo anterior. Posteriormente, nós temos a mesma coisa. Então, tudo isso daqui eu chamo de funículo posterior. Ele vem aqui, ó, de onde a gente tem a região de entrada das fibras sensitivas de um lado e de outro, e tudo isso aqui eu chamo de funículo posterior. E o restante nós chamamos então de funículo lateral ou funículos laterais, ok? E são nesses funículos que nós vamos encontrar as grandes vias ascendentes e descendentes. Vamos lá. Então aqui é um estudo que ele é chamado de tratografia por ressonância magnética, que pode identificar então os principais tratos no indivíduo vivo.
Porque estudar o indivíduo morto é mais fácil. Agora, estudar o indivíduo vivo, eu preciso de usar uma técnica para que não prejudique esse indivíduo. Então, por meio de estudos fisiológicos, a gente consegue delimitar ou entender a localização e, em casos de lesões, quais foram as vias que foram lesionadas. Então, aqui eu tenho uma medula, eu fiz um desenho aqui de duas vias. Vamos pensar que houve uma lesão nessa região aqui. Se houve uma lesão nessa região e o axônio que degenerou foi a parte superior, eu posso afirmar, então, que essa via é uma via ascendente. Por que eu posso afirmar isso? Porque o corpo do neurônio está localizado abaixo da lesão e ele se mantém íntegro. Então, se o corpo está localizado na medula espinal, isso significa que essa é uma via ascendente, ou seja, que vai levar informação para o córtex encefálico. Do lado de cá, de novo, olha lá, nós temos então duas vias aqui, e aí nós vamos provocar uma lesão nessa região. E aí, ó, eu percebo o quê? Que houve degeneração dos axônios abaixo, né? Então, abaixo da lesão houve degeneração do axônio. Isso significa, mas para cima não. Isso significa que o corpo do neurônio está acima da lesão. Se o corpo do neurônio está acima da lesão, esse é sinal de que nós temos, então, uma via descendente. Ok? Então, essa é uma forma da gente poder delimitar se a via que foi lesionada era uma via ascendente ou uma via descendente. É óbvio que é possível também por meio dos sintomas clínicos. Né? Então, é possível perceber, por meio da avaliação clínica, se foi uma via sensitiva ou se foi uma via motora. Só que aqui a gente consegue saber ainda qual foi a via. Nós vamos falar um pouquinho das principais grandes vias ascendentes, que são as aferentes, que por sua vez são sensitivas. Ok? Não vamos falar de todas, vamos falar das principais. E as principais dela, nós vamos encontrar no funículo anterior, no funículo lateral e no funículo posterior, ou seja, nos três funículos. No funículo anterior, nós vamos encontrar um trato que é chamado de trato espinotalâmico anterior. Olha que bacana. Se vocês olharem o nome desse trato, vocês vão perceber que esse nome vai nos dizer onde ela começa, onde ela termina e onde ela está localizada. Tá vendo como facilita bastante? Então, ó, o trato espinotalâmico é um trato que inicia sempre a primeira parte do nome, é o local onde ele se inicia. Então, o trato espino se inicia na medula espinal, vai até o tálamo pelo funículo anterior. Onde é que está, então? Olhando aqui, olha lá, o trato espinotalâmico anterior. Percebe que aqui a gente tem vários pontos achurados. Alguns deles são tratos motores, outros são tratos sensitivos, ok? Então, a gente, nesse momento, vai falar apenas dos sensitivos, ok? Então, eu encontro um trato espinotalâmico anterior no funículo anterior, de um lado e do outro, sempre dos dois lados. No funículo lateral, nós vamos encontrar o trato espinotalâmico lateral. Esse trato inicia na medula espinal, vai até o tálamo pelo funículo lateral. Olha ele aqui, ó. Desculpa, trato espinotalâmico lateral. Esses outros aqui que nós encontramos, a gente verifica que eles estão aparecendo do lado de lá também, e são tratos motores. Nós vamos falar depois. E no funículo posterior, finalmente, nós temos aqui dois importantes fascículos. Esses não têm um nome que são muito ilustrativos, ok? Esse se chama fascículo grácil, que é mais medial, e o fascículo cuneiforme, que é mais lateral. Essas são as principais grandes vias ascendentes que a gente vai falar sobre a medula espinal. Cada uma dessas vias apresentam algumas estruturas que são importantes, que vão formar essas vias. Então, nós vamos ter um receptor, que está lá no início, né, do axônio sensitivo, que é um axônio, lembra disso que eu falei? Então, é um axônio
mas na verdade, fisiologicamente, ele se comporta como um dendrito, porque ele capta as informações do meio externo e converte em impulso nervoso. Então, a função do receptor é converter estímulo em energia eletroquímica. Depois, nós temos um trajeto periférico, que vai desse receptor até a medula espinal. Então, é um trajeto periférico. Ele é constituído por nervos e também pelo gânglio sensitivo. Depois nós temos um trajeto central, que é o que a gente vai falar agora. Esse trajeto central é chamado de tratos e fascículos. Olha que legal. Quando eu tenho um conjunto de axônios de neurônios fora do sistema nervoso central, eu chamo de nervo. Quando eu tenho um conjunto de axônios de neurônios dentro do sistema nervoso central, eu chamo de trato ou de fascículo. Beleza? Área de projeção cortical é para a região do córtex encefálico para onde aquele estímulo inicial que foi convertido em impulso nervoso será finalizado, será entregue para que então o nosso córtex encefálico possa analisar, avaliar e elaborar uma resposta, ou seja, a melhor resposta motora. E essa área de projeção cortical vai para uma área de projeção que é consciente, para que eu tenha consciência daquilo que aconteceu, ou para o córtex do cerebelo, e então vai me dar uma resposta inconsciente. Não necessariamente eu preciso saber tudo o que está acontecendo com o meu corpo o tempo todo. Todos esses elementos fazem parte de uma grande via aferente. Quais são as cadeias neuronais que unem os receptores às áreas corticais? Pensa que é assim, ó, eu tenho um receptor aqui na periferia e ele vai ligar essa informação da periferia ao córtex encefálico. Então, é um caminho longo. Então, nós temos neurônios que fazem parte dessa via. De um modo geral, nós temos sempre 3 neurônios. Existem algumas vias que apresentam muito mais neurônios, ok? Mas, basicamente, eu preciso ter 3 neurônios. O neurônio 1, como ele é chamado, ele está localizado fora do sistema nervoso central, lá no gânglio sensitivo. Ele pode estar localizado também na retina e na mucosa olfatória, e também na orelha interna, ok? Então, são essas regiões onde nós vamos encontrar aquilo que a gente chama de neurônio 1, sempre localizado fora do sistema nervoso central. O neurônio do tipo 2, ele vai estar localizado, ó, na coluna posterior da medula, ou em núcleos dos nervos cranianos. Os seus axônios geralmente cruzam o plano mediano, ou seja, ele entra de um lado, cruza o plano mediano e vão formar, então, um trato ou leminisco. E, finalmente, o neurônio 3, que vai ser encontrado lá no tálamo, em um daqueles núcleos do tálamo. Os seus axônios chegam até o córtex por meio das radiações talâmicas. Então, é do neurônio 3, que está localizado em um daqueles núcleos do tálamo, nós vamos ter, então, as radiações talâmicas que vão encaminhar as informações para o córtex encefálico. Ó, o receptor, que pode ser um receptor encapsulado, pode ser um receptor livre, geralmente os receptores para dor são receptores livres, um receptor de temperatura, enfim, qualquer daqueles tipos de receptor, um mecanorreceptor, qualquer um daqueles receptores estão lá na periferia. Vamos pensar aqui na nossa pele para ficar mais fácil. Então, um receptor que está localizado aqui na ponta dos dedos. Então, aqui nós temos a primeira estrutura, depois nós vamos encontrar o neurônio do tipo 1, que está localizado lá no gânglio sensitivo, e nós vamos, então, esse neurônio 1 vai soltar o seu axônio de neurônio, vai entrar na medula espinal pela coluna posterior, vai cruzar o plano mediano e vai até o neurônio 2. O neurônio 2, ele vai estar localizado na medula espinal, na própria medula espinal. Olha lá, o neurônio 2 na coluna posterior, né? Então, normalmente, esse neurônio 2 vai ser um neurônio de associação. Se ele passar direto aqui, ó, e fazer sinapse com um neurônio aqui da coluna anterior, e fazer um arco reflexo simples, esse neurônio 2 vai estar aqui na
coluna anterior. Então, depois cruza o plano mediano, sobe e vai até os núcleos do tálamo. Lá nos núcleos do tálamo, nós vamos ter o neurônio do tipo 3. Esse neurônio do tipo 3 vai soltar os seus axônios e, por meio daquilo que a gente chama de radiações talâmicas, vai alcançar o córtex encefálico aleatoriamente? Não. Né? Então, nós temos lá no nosso córtex encefálico um esquema corporal desenhado. Né? Então, ali nós temos regiões que indicam todas as partes do nosso corpo. E o tamanho dessas partes do nosso corpo estão diretamente relacionadas com a quantidade de receptores e os tipos de receptores que nós temos na periferia. Então, observem aqui, é chamado de homúnculo sensitivo. Então, nós temos aqui os olhos bastante grandes. Por quê? Porque nós temos uma boa acuidade visual. Olha o tamanho dos lábios, o tamanho da língua. Nós temos uma grande sensibilidade nos lábios, uma grande sensibilidade, uma grande capacidade de sentir as coisas na língua. Tanto que o bebê, a todo momento, quer levar as coisas na boca, porque ele quer sentir também com os lábios, com a língua. Observe o tamanho das mãos, né? Então, nós temos uma grande sensibilidade nas mãos, e assim sucessivamente. Região genital, bastante evidenciada, e outras regiões não tão importantes, porque a sensibilidade é menor, por exemplo, como nas costas, né? Nós temos uma região menor. Enfim, esse esquema corporal existe ali no córtex encefálico, porque se a informação deu entrada aqui na ponta do dedo indicador da minha mão direita, ela vai necessariamente terminar lá no meu córtex encefálico, na região indicada, onde tem o esquema corporal da ponta do dedo indicador da minha mão direita. Ela não vai para qualquer lugar. Da mesma forma que existe uma organização ali na medula espinal, nós temos uma organização também no córtex encefálico. Vamos falar um pouquinho agora dessas grandes vias, começando pelos tratos que estão organizados, que se localizam no funículo posterior. Então, no funículo posterior, nós temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Olha lá, fascículo grácil, mais medial, fascículo cuneiforme, mais lateral. Vamos ver o que esses fascículos fazem. São responsáveis por carrear ou por levarem informações ou impulsos nervosos relacionados à sensibilidade epicrítica, que é a sensibilidade tátil fina. Então, epicrítica significa que eu tenho capacidade de avaliar muito bem o que foi que aconteceu, mesmo sem usar os olhos. Ok? Então, se eu estou com a mão para trás e alguém cutuca ou belisca um dos meus dedos, eu consigo dizer qual foi o dedo que foi beliscado, mesmo sem olhar. Isso é sensibilidade epicrítica. Percebo também, por meio dessa via, a vibração. Por exemplo, a vibração do telefone no bolso. Eu ponho no modo silencioso, mas quando ele vibra, eu sei que ele está tocando, porque eu tenho essa capacidade de reconhecer padrões vibratórios. E propriocepção consciente, que é essa propriocepção, ou seja, que é o reconhecimento do meu corpo ou de partes do meu corpo, qual é o espaço ocupado pelo meu corpo nesse local onde eu estou, né? O quanto do espaço o meu corpo ocupa. Por exemplo, qual é o movimento, né? Qual é o grau, o quanto eu preciso de estender o meu braço para que eu possa pegar o copo. E, finalmente, a estereognosia, que é a capacidade de reconhecimento dos objetos pelas mãos, sem necessariamente utilizar os olhos. Isso é estereognosia. Bom, o fascículo grácil, ele leva informações ou impulsos nervosos, esse IN aqui é impulso nervoso, que se originam nos níveis sacral, lombar e torácico baixo. Então, ele pega todas as informações
em nível sacral, lombar e torácico baixo. E ocupa a parte medial do funículo posterior, como a gente já viu. E o fascículo cuneiforme, por sua vez, ele já se inicia ali, dali para cima, já na torácica média e alta, cervical, ocupando então a parte lateral do funículo posterior. Ou seja, os dois trabalham em conjunto para levarem informações da região periférica do nosso corpo, de toda ela, né, porque cada um se ocupa com uma parte, para o nosso sistema nervoso central. Então, as duas vias fazem conexões, ó, no bulbo, mais precisamente no tubérculo do núcleo grácil e do núcleo cuneiforme, que eu vou mostrar já já para vocês. Então, essas informações penetram pelo fascículo grácil e cuneiforme, ascende a medula espinal pelos fascículos ali no funículo posterior, até essa região lá no bulbo, que fica no tronco encefálico, onde eles vão fazer, então, sinapses com neurônios que estão localizados ali no tubérculo do núcleo grácil e no tubérculo do núcleo cuneiforme. Após fazer conexão lá, eles vão cruzar a linha média, formar um trato que a gente chama de leminisco medial, porque ele vai se organizar medialmente, e vai até o tálamo. Qualquer região do tálamo? Não. Como eu já disse, vai para um determinado núcleo, de acordo com a informação. Núcleo ventral lateral. Aqui vocês não precisam nem se preocupar com esse nome. Na verdade, eu só coloquei aqui para vocês verem que vai para um local específico. Mas eu quero que vocês tenham a ideia aí de que essa informação vai para o tálamo. E do tálamo vai para o córtex sensorial, lá no giro pós-central, que é sensitivo, e vai permitir, então, que eu tenha uma percepção consciente. E uma percepção consciente epicrítica. Eu consigo dizer certinho o que é que está acontecendo. Eu consigo saber que eu corrigi a minha postura, para eu poder me manter sentada, para eu poder pular, para eu caminhar, enfim, coisas que permitem a movimentação do meu corpo, mas de forma consciente, que é diferente daquele mudar de decúbito na cama de forma inconsciente que a gente faz enquanto está dormindo. Então, só para adiantar a informação aí. Quando a gente está dormindo, a gente muda de posição na cama, mas não acorda para fazer isso. Então, é inconsciente. Aqui não, aqui eu tenho consciência. Eu me viro, mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo com as partes do meu corpo. Então, aqui, só para ilustrar, então entrou, ó, ganhou o fascículo grácil e cuneiforme, e ele vai até os neurônios localizados no núcleo grácil e cuneiforme, que estão localizados nos tubérculos grácil e cuneiforme. Então, eu coloquei essa imagem aqui só para vocês visualizarem um pouco melhor. Isso aqui vai dar para vocês visualizarem lá na prática. Então, a gente tem aqui o fascículo grácil, fascículo cuneiforme, no funículo posterior. Quando eles chegam aqui no tubérculo do núcleo grácil e tubérculo do núcleo cuneiforme, vocês percebem que está um pouquinho mais abaulado, porque aí a gente tem um aglomerado de corpos de neurônios. Então, eles fazem sinapse aqui, e aí eles cruzam a linha mediana, os seus axônios dos neurônios, e se dirigem para o tálamo. Lá no tálamo, fazem sinapse, e então, por meio das radiações talâmicas, essa informação é direcionada para o córtex encefálico, no local onde houve a entrada da informação, ou seja, a entrada do impulso nervoso. Fechamos funículo funículo posterior, fascículo grácil e cuneiforme. O que é importante? Que vocês tenham ideia aí de que o fascículo grácil e cuneiforme são os fascículos responsáveis pela sensibilidade epicrítica, vibratória, propriocepção consciente e estereognosia. Qualquer lesão nessas fibras vão fazer com que a pessoa perca a capacidade epicrítica, não perceba a vibração, não tenha propriocepção consciente e perca a sua capacidade de reconhecimento de objetos por meio das mãos. Isso é importante. Agora vamos falar do funículo anterior e lateral. Vamos falar ao mesmo tempo, porque os dois estão bem próximos, né? Então, nesse funículo anterior e no funículo lateral, nós vamos encontrar
os tratos espino-talâmico anterior e lateral. O que esses tratos fazem? Trato espino-talâmico anterior, que é esse daqui, ele carrega sensibilidade protopática. Sensibilidade protopática é uma tátil grosseira. Ó, que bacana. No fascículo gráfico cuneiforme, nós conseguimos perceber sensibilidade epicrítica, com bastante acurácia. Aqui, uma sensibilidade protopática. É uma coisa mais grosseira, mas ainda percebo a sensibilidade. Não consigo dizer muito bem o que está acontecendo, mas eu percebo, eu sinto. E também pressão. Então, quando eu estou sentada aqui, e vocês sentados aí, vocês estão fazendo pressão das coxas, dos glúteos, aí na cadeira. Então, esse fascículo é que vai levar essas informações para o seu córtex encefálico, de repente vai dizer, ó, faz muito tempo que você está comprimindo essa região. Tente se mexer um pouquinho aí para melhorar a vascularização. E aí a gente faz aqueles arranjos, né, posturais. Ok? Então, o trato espinotalâmico anterior, ele carrega sensibilidade protopática e pressão. E o trato espinotalâmico lateral, ele carrega sensibilidade térmica, frio ou quente, e dolorosa. Lembrando que a sensibilidade térmica, tanto frio ou quente, ela pode ser agradável, mas pode ser também dolorosa. Então, esse trato aqui, justamente porque está relacionado com a dor, ele tem uma importância bastante grande, porque a dor tem uma importância bastante grande, praticamente em todas as espécies. Por quê? Porque a dor, ela é uma percepção sensorial e emocional desagradável. Então, a dor, ela também mexe com as nossas emoções, né? Tanto que algumas pessoas com dores crônicas, elas se tornam depressivas. Ok? Então, a dor está permeada por esse fator emocional. E é, sem sombra de dúvida, bastante desagradável. Bom, e ela é classificada filogeneticamente em duas vias, porque existe uma via mais antiga e uma via mais recente, porque foi evoluindo e temos então uma via mais recente. Tudo que é mais recente, a gente põe o nome de neo na frente. Então, a via mais recente é a neo-espinotalâmica. E a via mais antiga é paleo-espinotalâmica. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Olha ali. Nessa imagem aqui, eu coloquei, usando inclusive as mesmas cores, para facilitar. Em vermelho, nós temos a via do trato espinotalâmico anterior. Em verde, a via do trato espinotalâmico lateral. Então, percebam que ela começa separada, mas depois elas se juntam. Ó, lá no tronco encefálico, elas se juntam. E aí, então, elas passam a receber o nome de lemnisco. Aqui eu fiz questão de escrever para deixar como memória mesmo. Então, via neo-espinotalâmica, é o próprio trato espinotalâmico lateral. Então, quando eu falo via neo-espinotalâmica, eu estou falando necessariamente do trato espinotalâmico lateral. 95% das fibras desse trato cruzam na comissura branca e seguem pelo funículo lateral até o tálamo, como a gente viu ali. Também não é em qualquer lugar, né? Lá no núcleo ventral lateral. Vai permitir, então, a consciência da sensibilidade térmica e dolorosa. Ok? A via paleoespinotalâmica, por sua vez, ela é mais antiga. Após penetrar na coluna posterior, 10% das fibras permanecem do mesmo lado e 90% cruzam a linha média. A maior parte das fibras sempre vão cruzar, mas sempre tem algumas fibras que não cruzam. Então, aqui na paleoespinotalâmica, a gente tem 10%. Aqui só 5%. Então, 10% permanecem homolateral e 90% cruzam a linha média, sempre ali na comissura branca. Ambas acompanham a via neo-espinotalâmica. Então, como eu mostrei aqui, elas começam separadas, mas depois elas se juntam, formando o trato paleoespinotalâmico até a formação reticular. Então, essa via, ela para lá na formação reticular,
no tronco encefálico. Vamos voltar aqui. Formação reticular no tronco encefálico. Se vocês lembrarem, a formação reticular é um emaranhado de corpos de neurônios que se comunicam com praticamente todo o sistema nervoso. Tanto para cima quanto para baixo. Ele se comunica com o cerebelo, com tálamo, com o córtex encefálico, com medula espinal. Após a conexão com a formação reticular, então, no momento em que se conecta com a formação reticular, já existe a possibilidade de fazer conexão com núcleos que fazem parte do sistema límbico, explicando, então, o componente emocional dessas dores. Esses núcleos, né, elas se dirigem, então, para o tálamo, e esses tálamos vão também, e o tálamo, os núcleos talâmicos, também vão fazer conexão com amplas regiões do nosso córtex encefálico. Quando eu tenho uma dor crônica e difusa, eu chamo de dor em queimação. E conexões com o hipotálamo e com o límbico vai dar o aspecto de dor que a gente chama de afetivo emocional. Importante, o tato tem duas vias, porque o tato é bastante importante na nossa espécie, e nas outras também, né? São duas vias. Uma que a gente chama de via direta, que não cruza na medula espinal, e uma via cruzada. Essa via direta é formada pelo fascículo grácil e cuneiforme. E a via cruzada é formada pelo trato espinotalâmico anterior, lá na formação reticular, lá no funículo anterior. A sensibilidade tátil só é perdida em secções de medula. Então, olha que importância tem o tato nas espécies de um modo geral. Então, ele apresenta duas vias, justamente porque se você fizer a lesão de uma, você não perde totalmente o tato. Agora, se fizer uma secção de medula espinal, aí não tem jeito, porque daí cortou as duas vias, e aí perdeu-se. Ok? Mas se fizer, de repente, só um amassamento, um processo inflamatório ali, e depois recuperar, a gente tem a possibilidade de manter esse tato. Agora, falar sobre o portão da dor. E, de novo, chamar a atenção para a questão do tato, nessa via da dor. Então, como eu falei, a dor, além do aspecto de lesão no nosso corpo, ela também tem um componente emocional, afetivo bastante importante. Então, olha lá, existe na região de substância gelatinosa, lá da medula espinal, na coluna posterior, uma região que a gente chama de portão da dor. Aqui existem, então, neurônios que vão fazer o controle de todas as entradas de sensibilidade provenientes de dor, tentando minimizar o máximo possível essa dor. Então, por isso esse portão. Então, ativações dessa região acabam, então, inibindo ou fechando o portão da dor e, consequentemente, diminuindo essa dor. E o tato tem a via do tato tem uma função bastante importante. Aqui eu coloquei, ó, um desenho clássico. Então, o menininho está passeando aqui, caminhando, e de repente ele bate com o dedinho na quina do sofá. Todo mundo sabe o quanto dói bater a ponta do dedinho na quina do sofá. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando bate assim, além de gritar, de chorar? Normalmente a gente esfrega, a gente passa a mão, né? Quando a gente passa a mão, a gente percebe que diminui um pouco a dor, né? O que está acontecendo quando eu estou passando a mão? Eu estou ativando a via do tato. Quando o bebê chora ou a criança chora e a mãe vai lá e passa a mão no machucado onde ele bateu, dá um beijinho, o que está acontecendo aí? Na verdade, existe uma resposta fisiológica para isso. No momento em que a mãe, é óbvio que o beijinho vai satisfazer o sistema emocional dessa criança, no sentido de proteção, de carinho, de cuidado. E o passar a mão na região que sofreu a lesão vai ativar fibras grossas do tato, e essas fibras mielínicas grossas vão penetrar, vão levar essa informação para essa região de substância gelatinosa, fazendo um papel que a gente chama de antagônico, ou seja, fechando o portão da dor e inibindo a quantidade de impulsos nervosos referentes à dor alcancem o sistema nervoso central ou o córtex encefálico.
As fibras de dor são fibras mielínicas finas. Então, a gente já tem aqui, logo na entrada, na coluna posterior de substância cinzenta, um mecanismo, ou seja, neurônios que têm a função, são neurônios que a gente chama de encéfaloninérgicos, que liberam como neurotransmissor substâncias como o ópio, como as encefalinas, que já aqui promovem, então, uma inibição dessas fibras de dor, já diminuindo, então, os impulsos nervosos relacionados à dor. E, ao mesmo tempo, nós temos também uma região que fica aqui ao lado do aqueduto do mesencéfalo, lá no tronco encefálico, que é chamado de substância cinzenta periaquedutal. Então, ao redor do aqueduto do mesencéfalo, nós temos uma região de substância cinzenta, ou seja, constituída por corpos de neurônios. Esses corpos de neurônios apresentam uma grande quantidade de receptores, e esses receptores são receptores para a morfina. Essa região é estimulada por meio da via córtico-espinal, e ela, então, no momento em que chegou a informação, pensa assim, chegou a informação de dor lá no meu córtex encefálico. Eu tenho percepção de dor. Está doendo. O que eu vou fazer para minimizar? Num primeiro momento, eu passei a mão. Ativei, fechei o portão da dor aqui embaixo, na entrada. Só que também o meu próprio córtex encefálico, a minha capacidade de processar essa informação, vai falar, vou tentar minimizar essa dor. O que eu posso fazer para minimizar essa dor? Essa própria via, que é uma via motora, que é a via córtico-espinal, vai ativar neurônios dessa região da substância da substância cinzenta periaquedutal, que, por sua vez, vai fazer conexão com outro grupo de neurônios, que é chamado de núcleo magno da RAF. Nessa região aqui eu tenho neurônios sintetizadores de serotonina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram dizer que o neurotransmissor ou neuromodulador serotonina está relacionado também com analgesia, ou seja, com diminuição da dor. Então, a serotonina não participa apenas do nosso humor, ela participa também da analgesia, participa também da via da dor, no sentido de diminuir as nossas dores. Então, por meio dessa via aqui, que é uma via serotoninérgica, que a gente chama de fibras RAF espinal, porque sai do núcleo magno da RAF e vai pelo seu axônio de neurônio até a região lá da substância gelatinosa. E também libera opioides e encefalinas, porque ela atua liberando ali, ativando aquela região, minimizando, então, mais ainda a entrada dessa dor, ou seja, mantendo esse portão da dor de fato inibido, de fato fechado. Então, é uma via bastante complexa, mas se vocês entenderem essa conexão, tanto descendente como aferente, que esse é o objetivo, entender que a via da dor tem duas formas de minimização das dores, justamente pela importância que a dor tem no nosso, na nossa espécie e nas outras espécies. Os estudos farmacológicos, obviamente, se aproveitam dessas estruturas para poder produzirem os seus medicamentos e para que esses medicamentos tenham efeito. Olha lá, a fluoxetina, por exemplo, ela atua nesses neurônios aqui do núcleo magno da RAF. Então, quando ela chega aqui, ela ocupa esses receptores e também ativa essa via. Tá? Então, a estimulação leva à analgesia. E agora o trato, ou os tratos espinocerebelar, anterior e posterior. Também coloquei junto, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender. Então, eles são responsáveis também pela propriocepção, só que aqui é uma propriocepção inconsciente. Então, a gente viu lá com o fascículo grácil cuneiforme
A propriocepção consciente. Agora aqui, propriocepção inconsciente. Aqui nós temos trato espino-cerebelar anterior, ó, e trato espino-cerebelar posterior. Então, ele fica bem lateral. Ok? Então, são duas vias que vão chegar ao cerebelo, para que então o cerebelo possa fazer essa correção postural. Se vocês lembrarem da aula de cerebelo, uma das funções do cerebelo é manutenção do equilíbrio. Para manter equilíbrio, eu tenho que ter propriocepção, eu tenho que ter um reconhecimento do meu corpo. Propriocepção inconsciente, noção de movimento e posição das partes do corpo no espaço e ângulo das articulações, mantendo tônus e postura. Onde começa, então, essa informação? Sempre nos fusos neuromusculares. Os fusos neuromusculares são aqueles que estão localizados lá nos nossos músculos, que vão captar informações dos músculos. Os receptores táteis e órgãos tendinosos de Golgi, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao nosso corpo. Receptores táteis, por quê? Porque enquanto a gente está dormindo, olha lá, vamos pensar que esse lado do rosto está preso lá na cama, ó, bem apertado na cama. Se eu ficar a noite inteira desse jeito aqui, concorda que vai diminuir a vascularização nessa região? Diminuindo vascularização, a célula vai ter menos oxigênio. E, consequentemente, também vai diminuir a liberação, a limpeza dessa região. Então, isso é ruim, não pode. Então, esses receptores táteis vão captar essas informações, ó, tá muito tempo parado nessa posição, precisa mudar. E aí a gente muda de decúbito, muda de lado na cama. Ok? E aí não só a região mais periférica, mas também a parte muscular. E também as articulações. Então, nós temos duas vias, porque nós temos trato espino-cerebelar anterior e o cerebelar posterior. Vamos ver o anterior. O trato espino-cerebelar anterior, ele cruza a linha média. Aqui é bacana porque ele cruza duas vezes. Então, apesar dele cruzar, no fim vai ficar do mesmo lado, porque ele cruza uma vez, depois ele cruza de novo. Então, no fim, né, no frigir dos ovos, vai ficar a mesma coisa. Então, ele cruza, né, ele penetra ali, cruza a linha média e vai até o pedúnculo cerebelar superior, onde ele, então, lá na ponte, lembra da ponte, nós temos os pedúnculos superior, médio e inferior. Então, ele vai até o pedúnculo cerebelar superior, cruza novamente e alcança o córtex cerebelar. E informa ao córtex cerebelar que está acontecendo ali um estímulo de uma determinada região do corpo. O córtex cerebelar vai processar essa informação e vai encaminhar para os seus núcleos profundos. Né? Então, como vocês viram lá no cerebelo, nós temos os núcleos profundos do cerebelo. Eles vão providenciar a análise desse impulso nervoso e encaminhar uma resposta diretamente para as estruturas musculares para que a gente, então, mude o decúbito, sem permitir que essa informação chegue ao córtex encefálico. Então, o próprio cerebelo faz esse controle. Agora, aqui, o importante é que vocês tenham em mente que, nessa mudança de decúbito, enquanto a gente está dormindo, que vai ativar essa via de propriocepção inconsciente, é o próprio cerebelo que se encarrega de mandar ou de enviar a resposta. O trato espino-cerebelar posterior, por sua vez, vai até o pedúnculo cerebelar inferior, ó, um penetra pelo pedúnculo superior e o outro pelo inferior. Alcança o córtex cerebelar, da mesma forma, encaminha para os núcleos profundos do cerebelo, a informação é processada e as duas em conjunto encaminham a resposta para o órgão efetor. Aqui, então, só para mostrar os pedúnculos, olha lá, pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. Então, o trato posterior penetra via pedúnculo cerebelar inferior e o trato espino-cerebelar anterior penetra no cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar superior. Aqui nós temos o córtex cerebelar e os núcleos profundos do cerebelo.
ok? Aqui a gente mostra, então, ó, que o anterior, localizado lá no funículo anterior, sobe e quando ele chega lá próximo do pedúnculo cerebelar superior, ele cruza novamente. Então, ele cruza aqui na medula e cruza novamente lá no pedúnculo cerebelar, ficando no fim do mesmo lado, ok? E o trato posterior não cruza nenhuma vez. Então, ambos acabam ficando do mesmo lado. Agora, a gente vai falar um pouquinho das vias descendentes. Então, das vias descendentes, ou grandes vias descendentes, eu vou chamar a atenção de duas delas, que são as mais importantes, sem dúvidas. O trato córtico-espinal, que é subdividido em anterior e lateral. O trato córtico-espinal anterior inicia no córtex encefálico, então no giro pré-central, que é motor, vai até a medula espinal, carreando, né, passando, se localizando no funículo anterior. O trato córtico-espinal lateral, ele inicia lá no córtex encefálico, vai até a medula espinal, se localizando então no funículo lateral. Essa imagem aqui é uma imagem bastante importante. E, se eu não me engano, nós temos uma peça lá no laboratório, que eu vou provavelmente mostrar para vocês. Aqui é só para mostrar uma dissecção, que daí, então, vocês conseguem perceber que, de fato, existem essas vias. Olha lá, os axônios dos neurônios formando esses grandes tratos. Então, aqui nós temos ó, aquilo que a gente chama de coroa radiata, aqui em cima o córtex encefálico, ó, substância branca, coroa radiada, o tálamo estaria nessa região aqui, e aí ele forma a coroa radiada, que parece um aro de bicicleta, né, que se distribuindo para o córtex. Depois nós temos a base do pedúnculo aqui, ó, formando então os tratos ascendentes e descendentes, a base da ponte, ó, descendo, formando as pirâmides. Aqui nas pirâmides, a gente tem o próprio tato córtico-espinal, né? Tanto o anterior e o lateral, os dois passam aqui, e quando a gente desce um pouquinho mais, a gente encontra uma região que a gente chama de decussação das pirâmides. Nessa região, nós temos o cruzamento dessas fibras. As fibras provenientes do hemisfério esquerdo descem e, na decussação das pirâmides, elas cruzam para o lado direito. As fibras provenientes do lado do hemisfério esquerdo descem, passam por todas essas fibras aqui, chegando na decussação das pirâmides, elas cruzam para o lado oposto, ok? Então, por isso, trato córtico-espinal lateral. Ocupa o funículo lateral e descem até a medula espinal. E o córtico-espinal anterior, por sua vez, as fibras não cruzam, elas continuam retas, ok? Por isso, uma anterior e outra lateral. Olha lá, essas vias, então, unem o córtex cerebral aos neurônios motores da medula. Onde estão esses neurônios motores da medula? Lá na coluna anterior de substância cinzenta da medula espinal. Agora vai sair a resposta. A parte das fibras continuam ventralmente, formando o trato córtico-espinal anterior. Outra parte, ó, 75 a 90% das fibras cruzam na decussação das pirâmides, formando o trato córtico-espinal lateral, que foi o que eu falei, deixando aqui então escrito para que vocês tenham aí essa memória. Aqui só para observar. Então, esse trato, na clínica, no dia a dia, ele é chamado de sistema lateral. Se vocês observarem depois essa imagem, vocês vão ver que tem vários outros tratos. Ó, trato teto espinal, trato retículo espinal, trato rubro espinal, trato vestíbulo espinal. Então, nós temos uma infinidade de tratos. Eu não vou chamar a atenção de cada um deles. Eu quero, nesse momento, chamar a atenção apenas do lateral e do anterior. Aqui nessa imagem, nós conseguimos observar o trato córtico-espinal lateral, ó, que é aquele que cruza. Então, ele vem da resposta lá do nosso córtex pré-motor, pré-central. De onde? Que local desse córtex? Ali a gente também tem o esquema corporal do nosso corpo. Se a resposta for fazer a flexão do dedo indicador da mão direita,
Essa informação vai sair lá da região onde eu tenho o esquema corporal, onde está localizado o dedo indicador da minha mão direita. Não vai sair de qualquer lugar, não, tá bem? Esse impulso nervoso vai sair dali, então, vai passar por todas aquelas fibras, ó, que estão aqui. Aqui é cápsula interna, tal, até ó, passa pelo pedúnculo cerebral, e aí chega lá nas pirâmides. Essas fibras, ó, quando alcançam as pirâmides, e mais precisamente na região de decussação das pirâmides, elas cruzam e descem e vão para onde? Vão lá para a coluna anterior de substância cinzenta da medula espinal. Lá no local, né, no segmento medular, que vai permitir que esse impulso nervoso alcance o dedo indicador da minha mão direita. E aí, então, eu vou conseguir fazer esse movimento de flexão. Ok? Ou de retirada. Ok? Ou de apontar. E o anterior, por sua vez, olha lá, ele não cruza. Essas fibras permanecem retas e também vão para a mesma região. O trato córtico-espinal lateral, ele é responsável pela musculatura distal dos membros do mesmo lado, permitindo, então, motricidade voluntária. Olha lá, observem aqui que as fibras vão lá para a musculatura distal, ó, permitindo, então, que a gente possa movimentar os nossos membros superiores e inferiores. E o trato córtico-espinal anterior, ele vai permitir movimentos voluntários da musculatura axial. Olha lá, musculatura axial, ou seja, aquela musculatura do tronco que permite os movimentos do tronco. Então, é preciso existir uma harmonia entre os movimentos que nós vamos fazer com os membros e o tronco. Só pensando aí no caminhar, para que a gente possa caminhar, é preciso que a gente movimente, leve também o tronco e movimente os membros. Membro inferior e membro superior. Ok? Então, existe uma harmonia entre esses movimentos. E, obviamente, nós temos aqui outros tratos que participam e vão, inclusive, fazer o preparo dessa região mais proximal dos nossos membros. Então, ó, eu faço esse movimento, mas para eu fazer esse movimento, toda essa região aqui proximal precisou se adequar para que eu possa virar para cá, para que eu possa virar para lá, para que eu possa elevar o meu membro, ok? Então, aqui nessa região nós temos neurônios comandados pelo trato vestíbulo espinal e também retículo espinal. Lembrando que o vestíbulo espinal está muito relacionado com a parte vestibular, que é a parte do nosso equilíbrio. Nessa parte do nosso sistema de grandes vias descendentes, o que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente para essa importância dessas duas vias, do córtico espinal anterior e lateral, porque são elas as responsáveis pelos movimentos motores dos nossos membros e do nosso tronco, né, do axial. Lesões nessas fibras, nesses tratos, levam às paralisias. Né? Então, se eu tiver uma lesão nesse trato, vamos pensar superior, houve um derrame, e nessa região aqui, vamos pensar da cápsula interna, e houve morte, né, ou necrose desses axônios de neurônios, e, consequentemente, eu vou perder movimento do lado oposto. Um derrame nessa região, matando, então, um grupamento de neurônios aqui do córtex encefálico. E eu vou ter como sequela a perda de movimentos do lado oposto, porque o sistema lateral, ele cruza. Certo? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês e que eu queria apresentar nessa aula de grandes vias ascendentes e grandes vias descendentes. Até mais, pessoal.